Bom dia, gente querida de paz e bem. Abençoado domingo da Ascensão para todos e todas. Pois é, hoje é domingo da Ascensão e eu acho que em 2020 eu fiz uma meditação, uma reflexão sobre a questão da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E creio que precisamos revisitar. É uma ideia que eu guardo de que, na verdade, a ascensão é nada menos do que a radicalização da encarnação de Cristo. A ascensão como um mergulho no mundo. E é nesse sentido que eu gostaria que a gente pudesse refletir hoje sobre a ascensão. Não uma subida aos céus, esse céu físico, mas a essas dimensões interiores, com o nosso coração, né? Hoje eu estou em Quevedos, na paróquia de São João Batista. 80 anos da presença anglicana lá. Comemorando, celebrando, batizando 3 crianças. É uma alegria imensa. Então, deixo aqui um convite para que vocês acompanhem a partir de agora esta reflexão, esta meditação. Grande abraço, gente. Paz e bem. Irmãs e irmãos, paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Que Deus Pai de amor materno nos abençoe hoje e durante toda esta semana. E hoje vamos meditar em torno deste, que é o domingo da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A festa, que é celebrada na quinta-feira, pode, dentro dos cânones litúrgicos, ser transferido para o domingo. Então, vamos tomar isso como uma oportunidade para que a gente possa meditar em torno da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E particularmente sobre até que ponto, ainda dentro de um momento de tanto sofrimento, dor, de tanta morte, a gente meditar em torno da ascensão de Nosso Senhor. Porque às vezes nos parece um evento tão cinematográfico, Jesus sendo elevado aos céus. Qual o sentido, reverendo, de meditar sobre isso? Poderíamos meditar sobre N momentos, N trechos do Evangelho. Qual o sentido de meditar em torno da ascensão? Talvez não necessariamente diretamente ligada ao evento, mas talvez a chave esteja nos momentos que antecedem a ascensão. Mas antes que a gente comece a meditar, fica o recado. Se você não é inscrita, se inscreva. Não deixe para depois, terminar o vídeo não, você termina se esquecendo. Se inscreva agora. Fica aqui o convite. Se inscreva no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe, isso ajuda demais na divulgação do canal. Se você tem condições, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude. Se você não puder também, paz e bem. Tudo bem, sem problema. Tá bom? Então, dito esses toques, esses avisos, na abertura do nosso programa, a gente vai meditar em torno da leitura da Ascensão, que curiosamente não está no Evangelho propriamente, mas está no livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, é o início do livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade é a continuação do Evangelho de Lucas. Nos Evangelhos sinóticos, a questão da ascensão, da partida de Jesus está presente. Mas é nos Atos dos Apóstolos que está a descrição do acontecimento.
Então vamos, hoje, em vez de lermos o Evangelho próprio do dia, vamos ler esse trecho e meditar dentro da conjuntura em que estamos, tá? Sofrimento, dor e morte. E ver o sentido de meditarmos em torno dele. Porque, como eu sempre digo, a palavra é sempre uma palavra aberta. É sempre uma palavra que necessita, né, de uma mediação, de um olhar sempre novo daquele que lê. Um interpretar diante, trazer à memória, né, para o exercício hermenêutico, o exercício de leitura, de interpretação, a gente trazer a realidade. Toda leitura precisa ser centrada nessa realidade. E que o próprio texto nos coloca também, viu? Nos coloca, a gente vai ver. Não é? A gente precisa olhar para o chão, a gente precisa olhar para essa realidade, mesmo que ela seja dura, sofrida, marcada pela doença e pela morte. Vamos lá. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começando no versículo 1, né? E vai até o versículo 11, tá? Vamos lá. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhido. Aqui, né, vamos dizer assim, o prefácio, o preâmbulo, né, que Lucas coloca para o Atos dos Apóstolos. E, na verdade, ele lembra, né, que no primeiro livro, né, ele tinha escrito para Teófilo as coisas que tinham acontecido a Jesus até a ascensão. E também no Evangelho eu vou aproveitar e ler esse preâmbulo. Vamos lá. Agora o Evangelho de Lucas, tá? Vou fazer uma pausa para que a gente possa fazer esse paralelo. Né? O Teófilo. Teo, Deus. Filho, amigo. Teófilo, o amigo de Deus. Né? A esse que ele conversa ou escreve esse Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Ou seja, Lucas não conheceu Jesus. Ele conheceu as testemunhas oculares do Messias. E ele, no jogo literário, como que apresenta para que outras pessoas, as outras gerações, saibam os testemunhos verdadeiros, vamos dizer assim, né, deste Jesus. E aqui não é diferente. No Atos dos Apóstolos, que é o segundo livro, continuação do Evangelho, como eu disse, de Lucas, ele diz que, né, ele contou essa história. E agora ele vai contar as instruções que deu e os acontecimentos da igreja, né, o eclésia, falando igreja, não instituição, tá? Estou falando em comunidade nascente, tá? Então ele continua agora no livro dos Atos. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles e falou-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução. Ou seja, ele coloca aqui que 40 dias Jesus passou depois de ressuscitado, né? E deu testemunho, né, de que estava vivo e ressuscitado.
E ele fala que estava numa refeição e que Jesus deu instruções ao círculo próximo, né, aos seus apóstolos. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai e que vocês ouviram de mim. Jesus batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade. Mas vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Talvez aqui esteja a chave de ainda, né, diante de tanta morte e sofrimento, de tanta desolação, de tanto desencanto, de tanto desesperançar, né, a gente traga à memória esse texto da ascensão. Talvez seja para que nos lembremos que o Espírito Santo, né, vem a nós, faz com que este reino também venha. E para que esse reino venha, reino que é de Deus, ele encarne na realidade concreta e dura do mundo, ele precisa de testemunho nosso. Porque, como a gente vai ver, esse Jesus que vai, é preciso que ele vá para que o reino venha. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado ao céu, diante dos olhos deles. Uma nuvem o encobriu e não puderam mais vê-lo. Enquanto Jesus ia embora, os apóstolos tinham os olhos fixos no céu. Eis que 2 homens vestidos de branco se apresentaram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que lhes foi arrebatado para o céu virá da mesma forma como vocês o viram partir para o céu. Curioso, né? É preciso que Jesus vá para que o reino venha. E é preciso que a gente não fique admirado olhando para o céu. Que a gente não fique ansioso. Mais um motivo de ansiedade, né? A vinda dele. Que a gente fique no sentido de perplexidade diante dessa realidade. Paralisados, olhando para o céu e esperando que o reino desça. O que é necessário é que a gente olhe para o chão. Que a gente olhe para essa realidade mesma que nós estamos. Mesmo que cruel e dura. Que a gente possa assumir o compromisso de sermos testemunhas de quê? Da violência, do ódio, da intolerância, da guerra, da violência, do genocídio, do extermínio? Não. A gente dê testemunho exatamente da justiça e da paz. Porque paz e justiça são como irmãos siameses. São como que gêmeos. É impossível pensar um sem o outro. Não há possibilidade de paz sem justiça. E vice-versa. É preciso que o reino de justiça seja, né, manifesto dentro de um espaço de paz. E essa paz, ela não é uma paz, né, de pessoas apáticas, mas de pessoas que agem, que interagem, que olham para o chão nessa realidade
concretizam as primícias do reino. O reino que já está diante de nós, mas ainda não planificado. Que ele ainda não se manifestou, mas que a gente dê testemunho dele. Porque se não dermos testemunho deste reino, de que valeria, né? Qual o valor de Jesus ter ido? Qual o sentido de ele ter partido? Poderia ter ficado mais tempo conosco, não é? Ou para sempre. Porque esse é o nosso tempo. É o tempo do ser humano. É o tempo dos testemunhos. E aquela comunidade de Lucas sabia muito bem. Porque era uma comunidade de gente perseguida. De gente martirizada. Martiria é testemunho. E martirizada aqui quer dizer torturada e morta. Perseguida por quê? Porque ia de encontro, e é preciso dizer mais uma vez, ia de encontro aos poderes podres deste mundo, que são os poderes da violência, do ódio, da intolerância, da arrogância, da prepotência. Os poderes dos anticristos, dos falsos messias. É poder da barbárie. E é esse sentido de que nós testemunhamos este Jesus que foi, que a gente pode, ou melhor, faz com que crie espaço para que a gente haja na realidade para mudar, para transformar aquilo que está ao nosso alcance e além mais. Sair de nós, sair das nossas interioridades em si mesmadas e mergulhar nas dores do mundo. Para que as dores do mundo não só sejam minimizadas, mas que elas sejam transfiguradas. Para que a dor possa se transformar em espaço de construção da não-dor. E o que é a não-dor, reverendo? A não-dor é exatamente essa paz sem armas. É uma paz que nasce do coração e que, na verdade, se manifesta nessa resistência persistente, nessa forma de, mesmo que o mundo diga não, eu digo sim. Eu digo sim a quê? A vida. E dizer sim à vida é denunciar o genocídio e a morte, o extermínio e a violência. Sim. Isso é um sinal de vida. É um sinal de que nossa mente e nosso coração está saudável. Porque há os mortos no espírito, né? Os mortos de espírito são aqueles e aquelas que vivem por entre a indiferença e o compromisso, né? O pacto com os psicopatas, os sádicos, toda a ordem de tiranos e tiranias. Possamos dar testemunho da vida. E isso todos nós somos chamados. A festa é uma festa cristã, mas, na verdade, a ascensão é a inauguração do tempo do homem, do ser humano, da mulher, da criança, do LGBT,
do negro, da negra, das comunidades originárias, dos ancestrais, dos antepassados. Esse é o tempo nosso, é o tempo de agir no mundo. E é por isso que subir ao céu é, em certo sentido, mergulhar na terra, nos suas dores e sabores, suas alegrias e sofrimentos, suas dores de parto. Porque a terra inteira anseia pela revelação dos filhos da luz, filhos e filhas da luz. E isso nós precisamos dar testemunho. Dentro dessa singela reflexão, que a gente possa meditar no domingo de hoje durante toda a semana, uma preparação para o domingo que vem, domingo de Pentecostes. A democratização do acesso ao Espírito. E até lá, que a gente possa orar, que a gente possa meditar, que a gente possa, acima de tudo, ter diante dos nossos olhos esse esperançar teimoso daqueles que resistem, daquelas que resistem diante do genocídio, diante do extermínio. Oremos. Concede, nós te rogamos, Deus onipotente, que assim como cremos que teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, também lá subamos em coração e pensamento e habitemos sempre com aquele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus Pai de amor materno, que Deus de misericórdia, compaixão, que Deus, que é Deus de vida, de paz e justiça, nos abençoe. A todos e todas. Sintam-se todos e todas abençoados, abençoadas. Cristo, nosso Rei, nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos reinar com Ele na glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Amém. Uma semana fantástica para todos. Tá? Resistência e luta. E, mais tarde, 21 horas, nosso ofício. Tá bem? Vamos orar juntos, juntas, para que o reino que é de Deus venha até nós e que possamos cada dia mais colaborar com essa chegada. Que Deus nos abençoe. Até mais, gente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.